Pessoal, uma matéria publicada no portal Metrópolis está deixando tanto os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro quanto a base da esquerda do governo Lula, os inimigos do Bolsonaro, com as lombrigas afoitas, à flor da pele. Afinal, descobriu-se que aconteceram exatamente três reuniões secretas do Bolsonaro com o alto comando do Exército. Reuniões secretas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que pode ter acontecido. Depois, a gente sabe que já tem agora uma notícia crime contra a prevaricação contra o Flávio Dino por ter desrespeitado tanto a CPMI quanto o STF na relação da entrega das câmeras. Você deve estar sabendo disso. Pois é. O Arthur Maia teve que decidir acerca da busca e apreensão no Ministério da Justiça. E a gente vai falar dessa matéria que foi divulgada na CNN aqui com você. Bom? Então, se você puder dar um like, curtir, compartilhar, ajudar a gente aqui no canal, eu te agradeço muito. Mais uma vez, obrigado por estar me recebendo na sua casa. Mais uma vez, eu tenho gratidão por saber da confiança que vocês têm no nosso trabalho de ser hoje um comunicador. Tá? Além de advogado, filósofo, a gente se torna um comunicador, porque a gente está expondo para vocês o que está acontecendo na política brasileira. E essa é uma missão muito importante para mim, pelo menos na minha visão. Esse é um trabalho, sabe, de muita responsabilidade. Porque eu estou falando do futuro do meu país, do futuro do lugar onde eu vou deixar para as minhas filhas. E quando vocês estão conosco aqui assistindo, isso me causa uma gratidão muito grande, porque eu já disse 1 milhão de vezes, quando eu exponho minhas ideias, meus propósitos aqui, eu não quero mudar a sua cabeça, eu quero que você sinta, e se você pensa como eu, você não está sozinho, então, muito feliz em saber que você me recebe na sua casa. Mas enfim, largando de rasgação de seda, hoje eu tô meio sentimental, bora falar logo de matéria, que eu sei que você está aqui por causa disso, né? Bora começar? Então, como eu sempre cito a fonte, para não ser preso, tá? Porque opinião hoje está perigoso. Como eu sempre cito a fonte, matéria do jornal Metrópolis. Olha só, e-mails apontam reuniões secretas de Bolsonaro com comandantes militares após a derrota para o Lula nas eleições, né? Ou seja, depois das eleições. Vamos tratar assim, né? Reuniões secretas do Bolsonaro depois das eleições. E-mails da presidência apontam que Jair Bolsonaro teve pelo menos 3 reuniões secretas com os comandantes militares nos dias seguintes ao pleito eleitoral de 2022. Os encontros aconteceram no Palácio do Alvorada e foram omitidos das agendas do ex-presidente e também dos 3 chefes das Forças Armadas, ou seja, o alto comando do Exército, Marinha e Aeronáutica, foi convocado pelo Bolsonaro, teve reunião com o Bolsonaro, tá? E isso aqui foi descoberto porque nas caixas de e-mail havia o agendamento da reunião. Enfim, vamos entender um pouco mais. O que a gente pode inferir aqui? Tem 2 hipóteses. Uma hipótese foi levantada, eu achei bem interessante, um argumento que está circulando dentro do Palácio Planalto. Isso foi um assessor de um deputado amigo meu que me passou, tá? Eu tenho um grande amigo que é assessor de deputado. E ele falou o seguinte: Sandro, o que está rolando aqui é que Bolsonaro fez de tudo para convencer os militares de que deveria haver uma pressão maior, senão realmente o país ia para o buraco, principalmente no segmento econômico. E os militares responderam para o Bolsonaro a seguinte questão: olha, não vale nada 10 dias de glória e 10 anos de luta. E aí, o que se tem de informação é, partindo de uma mídia publicada no The Financial Times, de que o Biden teria passado para o Arthur Lira e para o Tarcísio e para o Mourão
juntos, um representante do governo norte-americano veio e falou: olha, o resultado que der na eleição, vocês vão ter que assumir, vocês vão ter que encarar. Porque se vocês não aceitarem esse resultado, vai ter consequência e sanção econômica no Brasil. Ou seja, vai dar ruim. E aí, talvez essa reunião tenha sido decisiva para que Bolsonaro tivesse resolvido ir embora do Brasil. Pois é, mas isso é só uma especulação. Foi uma conversa entre mim e um assessor de um parlamentar que falou, olha, são rumores, também são fofocas de bastidores do Congresso Nacional. E na sua visão, o que pode ter acontecido nessa conversa com os militares que acabou por não ter uma ação mais efetiva dos militares? O que você acha que pode ter acontecido? Né? A galera da esquerda chama de golpe, a galera da direita chama de intervenção militar. O que você acha que pode ter rolado disso? Tá? E qual o seu posicionamento sobre a posição dos militares? Coloca no comentário. E se você acha que isso pode ser utilizado contra o Bolsonaro, uma vez que qualquer coisa que aconteça em relação a ele é utilizado contra ele no atual governo que está aí, né? Bora lá, vamos dar continuidade. Como eu disse para vocês, rolou a CPMI ontem. Ontem, o repórter da Reuters foi ouvido. O repórter da Reuters é aquele cara que ficou fazendo pose lá. Eu fiz até um vídeo aqui comentando sobre a postura dele, que eu achei estranha. Como advogado, como jurista, eu achei muito estranha a postura dele. Mas aí, o que chamou a atenção agora é o seguinte, é a questão do Flávio Dino. A oposição fez um pedido. Durante a CPMI, a oposição pediu que tivesse uma busca e apreensão, ou seja, fosse a polícia legislativa lá dentro do Palácio, lá dentro do Ministério da Justiça, e pegasse as câmeras de segurança. Só que o Arthur Maia, que mostra-se até muito imparcial, tô gostando do trabalho do Arthur Maia na CPMI, arregou, não teve coragem e negou o pedido da oposição na CPMI de 8 de janeiro para fazer busca e apreensão no Ministério da Justiça. Os parlamentares da oposição alegam que a pasta só encaminhou imagens do 8 de janeiro de 2 câmeras de segurança do Ministério da Justiça. E o requerimento foi assinado por 16 deputados. 16 deputados pediram, ou seja, a maioria, é até estranho, né? 16 deputados pediram que acontecesse essa busca. E o Maia não quis, e é lógico, ele acha que vai criar uma briga, uma animosidade maior, e é nítido que vários congressistas, que grande parte dos congressistas hoje, tem medo de bater de frente com a Polícia Federal do Flávio Dino. E aí, agora, é esperar para ver o que vai dar essa notícia crime que foi apresentada pela oposição, por alguns parlamentares, contra o Flávio Dino. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Eu, sinceramente, acho que vai acabar em pizza, né? Mas vamos estar acompanhando o que aconteceu. Eu vou estar aqui para te trazer em primeira mão aqui as informações. Bora falar de um caso grave aqui agora. Vocês sabem que eu tô alertando vocês muito sobre essa questão, preste atenção, do caso do Bolsonaro aí, e essas supostas joias aí, que acabaram, de certa forma, até virando contra o próprio Lula. E eu vou explicar um pouquinho por quê. Porque, na verdade, esse caso das joias que estão emplacando aí para Bolsonaro, eles não acharam um escândalo de corrupção, não acharam petrolão, não acharam mensalão, e estão utilizando essa questão das joias aí para chegar até Bolsonaro. E efetivamente houve as vendas das joias, o próprio advogado do Bolsonaro já anunciou aqui. Só que assim, é um precedente perigoso demais de colocar a culpa em cima do Bolsonaro, porque vai escancarar que há 2 pesos e 2 medidas, porque o Lula fez muito mais do que em relação ao Bolsonaro com a questão das joias. Mas olha só essa matéria do Metrópole. O Assef, que é o advogado do Bolsonaro, diz que comprou Rolex nos Estados Unidos para devolver à União e isenta Bolsonaro. Ele falou que ele não comprou a pedido de Bolsonaro, falou que Bolsonaro nem sabia desse caso das joias,
E ele falou que realmente houve a venda das joias, e como o Tribunal de Contas tinha feito o pedido da devolução, para evitar qualquer problema, ele comprou o Rolex de volta com o próprio dinheiro, pagou mais caro e devolveu ao Tribunal de Contas da União. E segundo ele, somente foi feito porque há legislação que dá essa interpretação para que ele pudesse fazer a venda dos bens lá, então dos relógios e das joias. Então, assim, a única coisa que encontraram em relação ao Bolsonaro era isso. Mas olha só, o que essa matéria do Terra Brasil Notícias aqui diz? Bancada bolsonarista quer emparedar o presidente do Tribunal de Contas da União e fazer contraponto entre Bolsonaro e Dilma. O que eles querem fazer? A oposição, ou seja, a base do Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, vão se juntar e vão pressionar o presidente do TCU para saber o porquê que ele vai dar tratamento diferenciado entre o Bolsonaro e entre o Lula. E dizem que já vai sair uma CPMI das joias aí, uma CPI das joias. O deputado federal Túlio Gadelha está querendo liberar essa CPI das joias. E aí eles podem, inclusive, fazer a convocação, nesse caso aqui, do presidente do Tribunal de Contas da União para fazer os comparativos. Espera aí, Bolsonaro vai ser condenado por isso aqui? Perfeito, condena mesmo, pode deixar, pode condenar. Mas agora a gente quer a condenação, prisão e impeachment do Lula. Porque é a mesma coisa, entendeu? Então eles querem fazer a pressão em cima do ministro do TCU para poder fazer o contraponto aqui. Então pode ser que seja um tiro no escuro aqui, um tiro no próprio pé. E aí o Valdemar da Costa Neto veio e mostrou a fidelidade ao Bolsonaro. Em vídeo, Costa Neto diz que Bolsonaro é honesto e que não vai abandoná-lo. Aí o Costa Neto bateu e falou, não, Bolsonaro é honesto, nós não vamos abandoná-lo. Não vou colocar o vídeo aqui para não ficar muito extenso, mas diz que vai fazer o possível para provar a independência a honestidade do Bolsonaro. E que se ele fez realmente essa venda das joias, fez baseado em interpretação legal e que vai provar que é passível. E se não for, o Lula vai ter que responder também, tá? Olha só, que ponto interessante aqui que a gente vai trazer para vocês para mostrar a falta de conexão, ou seja, disruptura existente entre o tratamento que é dado entre a direita e a esquerda. Vale a pena você ler você ver esse vídeo aqui, tá? É um vídeo rápido, mas vale a pena. Aí dá para você ter um pouquinho da noção da diferença de tratamento entre um caso e outro da direita e da esquerda. Dá uma olhada. Vossas Excelências podem discordar do presidente Lula, mas quando se chama de demônio, milhões de pessoas escutam, milhões de pessoas veem. Isso vai estimular que tipo de cultura no Brasil? Não é de divergência, é de violência. Aí eu vejo hipocrisia. Vamos lá, presta atenção. Ele está fazendo críticas aqui porque alguns deputados da base, tá, da base do Bolsonaro, né, da oposição no caso, fizeram críticas e chamaram o atual presidente Lula de demônio, tá? O que eu, particularmente, eu repudio. Eu sei que sabem muito bem que a minha postura é pela educação e, assim, eu acho o cúmulo do absurdo a falta do decoro dentro de uma instituição como o próprio parlamento. Então, assim, tem adjetivos verdadeiros passíveis de você emparedar o próprio ex-presidente, o presidente. Você usa os adjetivos desde que sejam fundamentados em fatos, em bases, e que não venham, de forma alguma, ofender a honra, porque tem lei para isso. Pelo menos deveria ter lei nesse país. Que a calúnia, a difamação, é por isso que virou esse mundo perdido, esse bang-bang que virou o Brasil hoje, porque o pessoal não respeita mesmo, tá? Mas olha só, o Farrur deu uma resposta à altura, bem clara, para entendedor, pingo é letra. O pastor Henrique, eu queria até falar na presença dele, não é nada ofensivo contra ele, pelo contrário, dentro do direito dele, ele se manifestou com veemência contra a fala do deputado Caveira, que xingou o Lula de demônio, classificou o Lula como demônio. Então eu gostaria de ler 2 trechinhos rápidos aqui, ó.
o Estadão, Estado de São Paulo, Estadão, 16 de agosto de 2022, Lula diz que Bolsonaro é possuído pelo demônio. O pastor se manifestou na época? Acho que não, eu não vi. Depois aqui, ó, Flávio Dino, 8 de abril de 2022, não são coisas antigas. Ele é o próprio demônio, diz Dino sobre Bolsonaro, ao defender terceira via. Deplorável, totalmente deplorável. Eu repudio essas falas, tanto do Lula quanto do Flávio Dino. Eu acho vergonhoso. Eu acho que não é a postura, de forma alguma, de alguém que tem como mister exercer a função pública. Eu acho, sabe, fora do decoro total, fora da atribuição e da altura do cargo. De forma alguma, acho que essa postura é equivalente. Só que vale a pena a gente mostrar aqui a hipocrisia e a diferença de medidas, né? Ou seja, quando a direita chama, é crime, comissão de ética. Quando a esquerda chama, pode. Não, nenhum deveria ter direito de chamar. Nenhum. Esse é o meu ponto de vista. Então, quer dizer, eles podem atacar. Gilvan falou certinho, eles estão acostumados a bater. Eu ouvi a palavra genocida mais de 10 mil vezes na legislatura passada. E agora, batem como leão e apanham como gatinhos. Está na hora de começar a aprender a apanhar, gente da esquerda. Tem que começar a aprender a apanhar, porque aqui na comissão vocês serão enfrentados. Aqui tem café no bule, como diz o Ratinho. Obrigado, presidente. Uma coisa é certa. O Sargento Farru é um gigante, porque ele responde à altura. Tá? Não estou sendo incoerente no que eu falo aqui, não. Então, por quê? Porque eu acho que realmente nenhum lado, nenhum outro tem que atacar, nem tem que bater e nem tem que apanhar. Mas ninguém também é obrigado a apanhar calado. Tá? Então, se tivesse uma postura séria, um presidente da Câmara sério, vem com esses xingamentos, principalmente, pega, porque tem um prazo de prescrição. O que é a prescrição? Se alguém fez uma ofensa, um xingamento, tem um prazo para aquilo ser apurado. Então quem pegou na legislatura passada e xingou, ofendeu o Bolsonaro, chamou de genocida, chama para a comissão de ética. Quem ofende o Lula agora, chama para a comissão de ética, põe respeito, põe medo. Quem sabe o negócio anda um pouquinho. Agora, deixar a corda solta para a esquerda e punir só a direita, aí, meu caro, aí não, né? Aí tá bem errado. Pessoal, vamos lá. Vou fazer uma análise aqui rápida com vocês. Sabe, eu deixo o meu sentimento à família aqui do Thiago Seilin Cunha, esse da foto, delegado da Polícia Federal, lá numa operação no Guarujá, levou um tiro na cabeça. Policial, delegado da Polícia Federal, levou um tiro na cabeça. De bandido, de vagabundo, de traficante, de gente que não vale nada. Só que eu, até o presente momento, e se eu tiver equivocado, eu faço questão de vir aqui e repor, não vi ministro da Justiça, ministro dos Direitos Humanos, presidente da República em solidariedade ao delegado que levou um tiro na cabeça. Mas se fosse o contrário, estariam atacando o delegado e fazendo solidariedade ao bandido. Isso eu não tenho dúvidas. Isso é o que aconteceu muito já. Muito. Então, a gente precisa fazer uma análise sobre a questão da segurança pública. É algo muito caro, muito sério à população brasileira. A gente tem que levantar essa bandeira e fortalecer principalmente o Tarcísio, fortalecer principalmente os governadores que dão força à segurança pública. Então, que fatos como esse não continuem se repetindo, né? E força a todos aí, familiares do Thiago Seilin, tá? Mas o que eu quis dizer? Essa política que veio desse atual governo, ela, sinceramente, ela precisa ter base, precisa ter dados mais apurados. A gente tem uma política totalmente de retirar a arma do cidadão que quer se defender contra a criminalidade. E aí, eu vou citar aqui um caso em específico, tá? Não é uma verdade absoluta, cada caso é um caso, mas nenhum dos ditos pela ciência, dos estudiosos, estão a fim de averiguar esse tipo de situação. Dá uma olhada para você ver. Jaraguá do Sul,
em Santa Catarina, é a capital nacional de atiradores de fato e de direito. Ou seja, é considerada uma das cidades mais armamentistas do Brasil, Jaraguá do Sul. E aí, na lógica do Flávio Dino, é óbvio que essa cidade será alarmantemente perigosa. Será uma cidade, Jaraguá do Sul, que deve ter homicídios violentos o tempo todo, tráfico de drogas, a criminalidade deve ser absurda em Jaraguá do Sul, né? Mas não. Jaraguá do Sul é a cidade mais segura de Santa Catarina e a quarta do Brasil, aponta o Atlas da violência. Então, eu acho que tem que se começar a fazer uma análise mais minuciosa e deixar de narrativa. Vamos começar a pensar um pouco, vamos deixar essas narrativas ideológicas de lado e vamos começar a pensar um pouco no Brasil, no país, como um todo, na segurança da população. Olha essa matéria aqui, por exemplo, aqui, ó, a ND+, Notícias, o jornal local, com aumento no registro de armas, Santa Catarina tem redução nos índices de violência. Gente, é como eu disse já milhares de vezes, faz o seguinte, deixa a liberação, a questão bélica para a população, de uso do cidadão, dos estados. E aí você faz o comparativo. Deixa o estado de Santa Catarina definir se ele quer ter armas ou não. Deixa o estado de Goiás definir se ele quer ter armas ou não, acompanhado a uma gestão pública adequada. Deixa o Nordeste escolher se quer arma ou não. E depois faça um estudo adequado em cima disso. E aí você verá quais apresentam maiores resultados. É simples assim. E a população de cada estado que cobre os seus direitos de ter arma ou não. Porque vamos lá. Vamos analisar o seguinte. Eu tenho dois lados. Mas doutor Sandro, se você liberar as armas, isso pode aumentar a violência e tirar a vida das pessoas. Verdade. Mas, se você restringir e retirar as armas, isso pode te deixar à mercê da violência e tirar a vida de várias pessoas. Também é verdade. Então, se em ambos os casos eu tenho riscos, vamos lá. A gente já tem aí o tal do desarmamento há um tempo, né? Vários estados são proibidos, vários mecanismos estão proibindo, muita gente não tem. Então, que tal flexibilizar e deixar o estado, cada estado agora, aqui funciona assim, ter suas regras, até penais cada estado, fazer um paradoxo aí, uma análise do que acontece lá nos Estados Unidos, eu acho interessante, certo? O que você acha? Coloca no comentário aí. E aí, eu resolvi, efetivamente, trazer esse assunto aqui em voga para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho mais de política, discutindo um pouquinho mais do que acontece, e logo a gente está de volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo editorial.